Olá, pessoal. Vamos começar aqui o nosso trabalho. Então, estou aguardando aqui a professora Solange, que já está chegando. Mas, enquanto isso, vamos bater um papinho aqui sobre o concurso. Esse concurso aí tão esperado da Prefeitura de São Paulo, né, que vocês ficaram tanto tempo aí esperando. E aí a gente vai hoje bater um papinho aqui sobre esse currículo aí, extremamente importante, que é o currículo da cidade. A professora vai trabalhar aí o currículo da cidade. Uma coisa muito importante, gente, é vocês terem paciência nesse momento para estudar adequadamente. O que eu observei, muitos alunos, né, que entraram já querem todo o curso, e não é assim que funciona. O curso é como se você tivesse no presencial. Então, todas as semanas a gente vai subir as aulas para vocês na plataforma e, consequentemente, vocês vão acessando esse material, tá, que já está lá. É como se você estivesse no presencial, né? Você vai toda semana, tem aula, e aí você vai, né, vai passando o tempo, vai mudando os blocos, e aí vocês vão estudando e vão trabalhando da melhor forma. O curso na plataforma é a mesma coisa. A gente vai subindo as aulas e vocês vão tendo acesso a essas aulas. Então, funciona dessa forma. Os professores, à medida que eles vão preparando as aulas, né, vão fazendo os resumos, vão gravando as aulas, a gente vai subindo aqui para vocês. Então, funciona dessa forma. Então, o segredo qual é mesmo? Paciência. E confiar no nosso trabalho. Só para vocês terem uma ideia, eu estou indo aí, né, para 12 anos que eu trabalho com curso preparatório para cursinho. Então, a gente já tem essa bagagem, já sabe exatamente como orientar vocês, para vocês conseguirem aí êxito no curso de vocês. Trabalhar na Prefeitura de São Paulo, primeiro que é um prazer muito grande, é a maior prefeitura aí, basicamente, da América Latina. Segundo, que o nosso currículo ele é sólido, independente do governante que está de plantão, a gente vai continuar com o nosso trabalho, tá? E tem muitas possibilidades dentro da prefeitura. Quando você entra, né, eu já falei algumas vezes com vocês aqui, esse concurso nosso aqui, ele é de ingresso. Quando você está lá dentro, você vai fazer novos concursos. Cada etapa que você vai subindo é um concurso que você vai fazer. Por exemplo, coordenação pedagógica e acesso. Então, você ingressou, como vocês estão estudando com a gente aqui, e vai conseguir esse êxito aí, você vai ingressar. Aí, depois que você estiver lá dentro, você vai acessar os cargos. Então, coordenador pedagógico, diretor de escola, supervisor, e assim vai. Além desses cargos que vocês precisam fazer outro concurso, vocês têm possibilidades dentro da escola de ser um assistente, que é muito bom, porque você vai aprender muito aí com o diretor da sua escola. Como a gente tem muitas, né, faltas aí de diretores, quando você está na escola, você pode ser um diretor. Olha a professora Solange chegando. Seja bem-vinda, Pro. Dá um boa tarde para os Olá, nossos queridos alunos gente. Boa noite, e alunas obrigada. aí que estão chegando aqui para a gente. Boa noite, gente, com vocês. Boa noite, Bruna, Leda Mágia, Magna, Elisângela. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos aqui à nossa aula. Ah, perfeito. Deixa eu Estamos só aqui. concluir aqui, Pro. Eu estava falando para eles, né, as possibilidades que a gente tem dentro da prefeitura, né? Olha, a Sim. professora, por exemplo, fala um pouquinho da sua carreira aí, rapidinho, só para elas terem uma ideia, como é que a senhora chegou a supervisora aí? Então, quando eu entrei na prefeitura, eu já tinha um cargo público em Taboão da Serra. Eu passei muito cedo no concurso de Taboão da Serra. Eu não tinha nem me formado ainda. Eu já tinha me efetivado em Taboão da Serra. Aí eu entrei no primeiro concurso de professor de educação infantil, que hoje são as professoras que trabalham em SEI. Na época era PDI, era professor de desenvolvimento infantil na época. Então eu entrei no primeiro cargo como professora de desenvolvimento infantil. Aí na época houve uma possibilidade, porque houve uma mudança de carreira, né, de fazer uma transformação desse cargo para professor de educação infantil e ensino fundamental. Aí eu transformei o cargo para professor de educação infantil e ensino fundamental, que daí eu não trabalharia mais em SEI, poderia trabalhar em EMEI e EMF. Aí eu fiz outro concurso, passei em outro concurso
igual, fiquei com 2 cargos, e acessei um desses cargos, que é o mais velho, para o concurso de coordenador pedagógico, e depois o de coordenador pedagógico para supervisor escolar. Ah, que show! E a gente observa pelo sorriso aí da professora que ela está muito bem como supervisora aqui com a gente. Ainda não fui efetivada, né? Ainda não fui Mas efetivada, está mas chegando aí. está chegando, está chegando, está chegando. Não passei tão bem quanto passei no concurso de coordenador pedagógico, né? Coordenador pedagógico, na época, eu passei em terceiro lugar. Era para ter ficado em primeiro, mas na época não tinha mestrado, então os colegas que tinham mestrado passaram na minha frente. Não passei tão bem dessa vez, né? Para ver como é importante que a gente se atenha a todos os detalhes, e na época eu não me atentei a um detalhe, né? Porque assim, sai o edital e depois vão saindo algumas retificações. Eu não me atentei a uma dessas retificações. E uma dessas retificações foi justamente sobre os padrões de qualidade na educação infantil. E como eu não trabalhava na educação infantil, caiu uma questão justamente para falar sobre as dimensões, né? E eu me enrolei um pouco, né? Passei, mas não passei tão bem como era para ter passado. Se eu tivesse feito bem essa questão, eu estava entre os 40 primeiros, com certeza. É isso aí. Então, Pro, o nosso trabalho hoje aqui é justamente fazer uma introdução aí sobre o currículo da cidade na área de português. Oba! Você quer que eu. Assim, eu tinha combinado até com você de fazer mais uma introdução um pouquinho mais oral, até, né? Isso, Com perfeito. elas, até mais do que um material, né? Mas eu posso até transmitir algumas coisas para vocês, mas eu preferia até fazer um pouquinho mais oral para a gente poder ser um pouquinho mais didático e tirar um pouquinho mais as dúvidas. Eu queria até fazer um pouquinho bate-papo, porque de acordo com o que eles forem me falando, eu posso organizar melhor o material. Né? Então, eu gostaria de estar conversando. Né? Então, Já tem uma pergunta aqui da Bruna. Qual o melhor momento do dia para estudar? Você já pode, por aí, já ir fazendo a sua orientação. melhor momento do dia para estudar. Então, gente, eu, assim, como sempre trabalhei, assim, em 2 cargos, com filho, com tudo, eu não tinha o melhor momento do dia, eu só tinha os finais de semana. Né? Então, meu filho era pequeno, né? Principalmente, assim, o último concurso que eu fiz, que foi o de supervisor, eu só tinha realmente o final de semana. Né? Então, sábado e domingo eram aqueles dias que, de fato, eu deixava para estudar. Então, assim, nada de festa, nada de churrasquinho, nada de tirar o meu foco. Ah, mas tem um churrasquinho. Não ia. Então, assim, eu sabia que aquilo era imprescindível. Então, o que eu sugiro a vocês? A primeira coisa, cada documento que você vai lendo, você vai lá ticando. Esse já li, esse já li, esse já li, esse já li. Não é? Hoje, como nós vamos falar do currículo, a primeira coisa que vocês têm que saber é que a parte introdutória do currículo, que eu já fiz com vocês um dia, né? Nós já conversamos sobre essa parte introdutória. Essa parte introdutória do currículo ela é igual para todos os componentes curriculares, tá? Então, tanto ciências, matemática, história, geografia, a primeira parte, que é a parte introdutória do currículo, ela é igual. Então, essa primeira parte, gente, vocês precisam, assim, não é estudar, é engolir, entendeu? Não tem essa de ler resumo, é ler na íntegra, porque ali estão dispostos os princípios que são os eixos norteadores, que a gente já sabe que é sobre a equidade, educação inclusiva e educação integral. Isso daí a gente precisa entender, né, que esses 3 princípios norteadores, esses 3 eixos norteadores, eles vão surgir da onde? Eles vão surgir da Constituição Federal,
E a partir da Constituição Federal, cada qual deles vão ter suas legislações específicas, né? E dentro dessas legislações específicas, eles vão ser depois desmembrados em torno de concepções dentro do currículo, né? Dentro dos diversos componentes curriculares. Então, a primeira coisa, voltando à pergunta para responder, se você tem, ao longo da semana, um bom horário para estudar, por exemplo, se você consegue trabalhar até as 3, até as 4 horas, então chega em casa, organiza lá o que tem que fazer, Magna, né, os filhos, a comida, tal, e separa um documento por dia para você dar uma lida. Não é? Então, aproveite o dia da semana para ler os documentos mais curtos. Hoje eu posso dar sugestão de alguns para vocês que já anotem aí. Tem 2 documentos que são curtinhos, que estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Educação. Então, o que a professora está falando, gente, é extremamente importante. É aquilo que eu falo para vocês sempre. O nosso curso são os professores que trabalham aqui já na prefeitura e sabem ali os detalhes, né, passo a passo, quais são as nuances aí que nós temos na prefeitura que vocês precisam saber, que a gente chama de especificidades, né, Pro? Então, são muitos detalhes que vocês precisam, né, ter internalizado isso aí. Porque o que o currículo entende? O currículo entende que primeiro você precisa conhecer os seus estudantes, você precisa fazer, anotem aí já, antes de qualquer planejamento, antes de qualquer plano de ação, antes de qualquer coisa, se for dado para vocês uma sondagem que outra professora deu, avaliação diagnóstica que outro professor deu, você primeiro, você vai considerar o que o outro professor deu, você acabou de receber a sua turma hoje, o que você vai fazer primeiro, a sua primeira ação? Você vai fazer a sondagem de língua portuguesa, de matemática, você vai fazer as avaliações diagnósticas e, a partir de então, identificando o que os seus alunos já sabem e o que eles precisam saber, é que você vai fazer o seu planejamento. Isso precisa estar claríssimo para vocês. O ponto de partida, a coluna vertebral do currículo é essa. Eu não faço nenhum planejamento em cima de prefácio de livro, em cima de conteúdo introdutório de livro do PNLD. Eu não pego o currículo lá já de cara, já pego os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, os objetos, e já vou colocando independente de qualquer coisa, independente da série, independente do ano. Por quê? O currículo ele está muito claro, ele está objetivo, ele está claro, ele está dizendo que nós tivemos um período de 2 anos de pandemia, a partir da Instrução Normativa número 50 de 2021. Essa Instrução Normativa, ela vai dizer o seguinte, que todos nós, professores que estão entrando agora, que já estão na rede, tem por obrigação, é dever, não está te convidando nem te pedindo se você quer. Então, você tem que entender que a partir do momento que você pegou uma turma hoje, você tem por obrigação, é seu dever, fazer a ação e o fortalecimento da aprendizagem dos seus estudantes. Como é que você vai saber? Você tem que saber o que eles já sabem, e a gente partir do que eles já sabem, para você fazer os avanços, porque é isso que a instrução normativa vai dizer, que é o nosso dever como professores. Depois de 2 anos de pandemia e de isolamento social, os nossos alunos tiveram perdas, e essas perdas foram emocionais, essas perdas foram cognitivas, essas perdas foram no âmbito das vulnerabilidades. Então, assim, está tudo isso amarrado, que seja um professor que saiba também trabalhar no ensino híbrido. O que é o híbrido? Também saiba mexer com tecnologias digitais, plugadas e não plugadas. O que quer dizer plugada? Por exemplo, nós estamos plugados agora, internet. O que é tecnologia não plugada? É quando a gente vai fazer com os alunos construtividades.
né? Quando a gente vai criar com eles tecnologias, quando nós criamos com eles outras possibilidades, inventividades. Então, assim, ai, mas minha religião não deixa. Ah, mas eu não gosto de TikTok. Ah, mas eu não gosto de Facebook. Ah, mas eu não gosto de não sei o quê. Então, uma dica, vai fazer bolo. Vai fazer bolo, né? Vamos fazer uma outra coisa, porque é importante, a gente precisa ter clareza. Ah, mas eu não sei mexer. Nenhum de nós, nenhum de nós da nossa geração, nós não somos assim nativos digitais, né? Tem muitos de vocês aí que são novinhos, devem ser, mas muitos de nós não dominamos todas as ferramentas. Mas quais são as ferramentas que a gente pode usar com os nossos pequenos, as nossas pequenas, que deem conta? Muito importante, pertinente o que a senhora abordou aqui. Lembrando que os alunos que entraram agora, né, muitos estavam perguntando como fazer o curso. Eu vou deixar aqui na descrição o link, que é só você clicar no link, aí você vai direto para a plataforma. Quando a gente fala de plano de aula, né, muitas vezes a gente pode pensar em milhões de coisas, né, mas tudo vai passar pela língua. Né? A gente pode trazer outras linguagens tecnológicas e tudo mais, mas é fundamental que vocês compreendam, né, a concepção de língua, de linguagem e de alfabetização que o currículo da cidade traz. Por exemplo, o nosso currículo, ele vai beber aonde? Ele vai beber na teoria da Emília Ferreiro. Emília Ferreiro, ela é uma pessoa que ela estudou, né? E a preocupação dela era qual? Né? A preocupação dela não era o método, né? Porque assim, as pessoas ficam preocupadas com o método, se é o método da boquinha, se é o babibibobu, se é o psicofônico, se é isso, se é aquilo. Emília Ferreiro, ela não está preocupada com o método. Ela diz que as crianças sabem muito sobre a língua desde o dia em que nascem, porque elas se deparam com a língua falada e com a língua escrita. Então, qual é o objetivo da Emília Ferreiro? O objetivo da Emília Ferreiro é que o professor identifique o que a criança sabe e que ele faça boas intervenções para que a criança avance. Ou seja, a Emília Ferreiro, ela diz que a gente não precisa treinar a criança, ficar fazendo babebibobu 25 mil vezes para que você a autorize a aprender a ler e a escrever. Mas que você precisa identificar o que elas sabem e fazer boas intervenções. Então, isso para nós, que muitas vezes não fomos alfabetizados assim, é um grande desafio, porque não aprendemos assim como alunos que fomos, muitas vezes não aprendemos como professores e precisamos ensinar de um jeito que não aprendemos. Então, é um grande desafio. E o currículo da cidade de língua portuguesa, ele vai falar o seguinte: nós precisamos trabalhar em cima das práticas sociais de linguagem. O que são práticas sociais de linguagem? Né? Como que a gente começa a trabalhar com as nossas crianças? O que são práticas sociais de linguagem? Hoje, por exemplo, uma prática social de linguagem é o WhatsApp. O WhatsApp é uma prática social de linguagem. Quando nós vamos a uma UBS, tem lá, atenção, vacinação tal dia, é uma prática social de linguagem. Quando a gente trabalha uma música da Anitta, uma prática social de linguagem, eles sabem de cor. As parlendas, as cantigas, quando nós trabalhamos bilhetinhos, comunicados, convites, convite para um aniversário, convite para um churrasco, são as práticas sociais de linguagem. Então, ele vai falar, a Emília Ferreiro, né, e Bakhtin e outros autores que nós vamos beber nessa fonte, eles vão dizer que nós precisamos trabalhar essas práticas sociais de linguagem e, especialmente, que hoje a gente não chama mais de letramento, a gente chama de multiletramento. Por que multiletramento? Porque hoje nós estamos trabalhando com um letramento ainda maior por conta de toda a questão cibernética. Toda a questão cibernética. A criança vê um T, ela já sabe TikTok, ela já entendeu, ela sabe, ela vê o M, ela sabe que é o McDonald's, ela já sabe tudo o que significa aquela simbologia. Então, não precisa estar escrito. Um símbolo tem uma série de significados. Então, isso é um multiletramento que a gente chama.
Né? Então, quando a gente traz isso para a sala de aula, a gente está falando da prática social de letramento. Se a gente apresentar para a criança o símbolo do WhatsApp, apresentar só para ela só o símbolo verdinho, na hora elas vão falar WhatsApp. Por quê? Porque elas têm uma prática social com esse tipo de ferramenta. Se a gente trouxer o símbolo do YouTube, ela não lê YouTube em inglês, mas ela tem uma prática social de linguagem e ela reconhece aquela simbologia. Então, o que o multiletramento vai dizer? Que a leitura ela vai dar compreensão e ela vai dar prática social de linguagem, que é diferente, por exemplo, se eu for a uma comunidade, por exemplo, muito distante de uma aldeia indígena que tenha, vamos dizer assim, que não é letrada, né, que tem uma cultura oral, e eu apresentar um símbolo do WhatsApp, né, muito provavelmente, grande parte daquela comunidade não vai saber o que significa aquele símbolo. Por que não sabe? Porque não faz parte daquela sociedade, aquele símbolo. Então, a gente vai trabalhar muito em cima disso. Houve uma época, né, que nós trabalhávamos também em torno dos gêneros literários. Né? Então, nós trabalhávamos os gêneros literários de que forma? Né? Nós trabalhávamos assim, por exemplo, vamos trabalhar cordel. Então, assim, esse mês nós vamos trabalhar cordel. Os professores decidiam, nós vamos trabalhar cordel, então nós vamos trabalhar um projeto o mês inteiro sobre cordel. Né? Então, trabalhava tudo sobre o cordel. O currículo ele já vai falar o seguinte, ele vai falar, olha, nós vamos trabalhar sim os gêneros literários e tem gêneros literários indicados para cada ano conforme os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. O que isso significa dizer? Significa dizer, por exemplo, eu estou ensinando a minha criança a se alfabetizar. Ela está aprendendo a escrever. Eu já vou trazer para ela um texto científico? Posso trazer a título de leitura, a título de informação, tal. Mas o meu objetivo ali é alfabetizar, é trazer ali para ela a questão fonética, é trazer o som, a ensiná-la a ler, a ensinar a escrever, a ensinar a escrever as palavras, tá, e tudo mais. Então, um texto científico, vamos dizer assim, não é o mais indicado. Então, quais gêneros literários talvez fossem os mais indicados? Rimas, versinhos, parlendas, que sejam textos menores, não pelo tamanho, mas por conta da sonoridade, da rima, porque a gente está trabalhando a fonética ali com eles. Então, o tipo de gênero que eu vou trabalhar está diretamente relacionado ao objetivo que eu tenho. Outro ponto. Quando nossos estudantes começam a escrever, eles estão alfabéticos. Aí eles começam a escrever assim, parece que é um bloco, né? Não tem ponto, não tem travessão, não tem ponto, não tem dois pontos, não tem nada. Eles precisam entrar ali no discurso direto. Eles precisam começar, a gente precisa começar a introduzir com eles parágrafo, dois pontos, travessão. Não tem esse momento? A gente precisa fazer isso? Então, como é que a gente começa a fazer isso? Aí a gente vai trabalhar cordel? A gente não vai trabalhar cordel. Que tipo de gênero literário eu vou conseguir trazer autores mais experientes que vão ajudar os meus estudantes a terem modelos de escrita que auxiliem os meus alunos a saírem do e daí, ele, e a gente começar a usar dois pontos e travessão. Que tipo de texto, por exemplo? Fábula. Fábula não são aqueles textos que a raposa disse, a tartaruga respondeu, o coelho falou, não tem? Dois pontos, travessão. Quando a gente usa as quadrinhos, né, gibi, e a gente quer tirar a falinha do gibi, como é que a gente fala para tirar
lá do balãozinho, tem uma regrinha para a gente tirar do balãozinho e transformar aquilo numa fala, num discurso direto. Então, o gênero não é o gênero pelo gênero, mas o gênero ele vai ser indicado a depender do objetivo que você tem na sua turma. Então, por exemplo, você pode usar sim agora, por exemplo, vou voltar então na questão de um artigo científico. Nós estamos discutindo com o 4º ano, por exemplo, a questão da varíola dos macacos, né? Como é que surgiu, então, né, essa evolução aí do vírus da varíola, porque varíola já existia e tudo mais. Então, nós trouxemos vários artigos científicos, trouxemos vídeos, trouxemos artigos científicos com eles, trouxemos podemos trazer alguns vídeos de TikTok, trouxemos vídeos de YouTube com eles, e chegamos lá a uma conclusão de como surgiu, né, de como houve essa mutação do vírus aí da varíola, né, porque virou varíola dos macacos, que na verdade o macaco foi uma vítima do vírus, né? E aí o que a gente precisa fazer com isso? De repente a gente pede para eles reescreverem de tudo aquilo que nós alimentamos, né, de que nós trouxemos de alimentação temática, de argumentos e tudo mais, e mesmo assim, na hora de escrever o texto, saiu pobre. Eles não conseguiram transformar tudo aquilo que a gente trouxe para eles de alimentação, a gente não conseguiu fazer com que eles colocassem toda aquela informação. Então, como é que a gente tem que trabalhar? O que o currículo fala? Nós precisamos trazer modelos. Então, nós vamos trazer, por exemplo, um artigo científico e trabalhar aquele artigo científico e mostrar, olha, como é que esse autor escreveu? Vamos estudar esse autor aqui? Olha como ele escreve. Existem várias formas de escrever, mas esse autor, ele começou, o primeiro parágrafo, ele explicou o que é a varíola dos macacos, ele explicou no segundo parágrafo qual foi a primeira hipótese de como é que surgiu. Depois surgiu uma segunda hipótese, aí depois uma terceira hipótese, e por fim eles chegaram numa conclusão de que depois de uma pesquisa, assim, 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 assim. Então a gente destrincha o gênero literário com a criança, ensinando por meio de um autor mais experiente como é que se escreve. Então não é só a gente dar o gênero literário para a criança e falar agora reescreve. Não, o currículo vai dizer que nós precisamos nos utilizar dos autores, dos modelos, trabalhar esses modelos, ensinando a escrever, destrinchando o modelo de escrever. Porque, por exemplo, se eu pego Machado de Assis escreve de um jeito. Se eu pegar Sérgio Vaz escreve de um jeito totalmente diferente, não é? Então, quando a gente vai estudar o jeito de escrever, nós estamos modelizando os nossos alunos e mostrando para eles que é possível escrever de diferentes formas, né? Mas que para a gente ser entendido, precisa ter minimamente uma regra. Não é? No início a gente apresenta o assunto e ao longo dos parágrafos nós vamos desenvolvendo a ideia. E essa ideia de desenvolvimento, o currículo de língua portuguesa ele aponta, ele traz uma regra certinha para a gente, que eu vou trabalhar com vocês, né, de como é que a gente ensina os nossos alunos a escreverem. Né? E não é tudo num dia, tudo de uma vez. Né? Primeiro a gente trabalha a ideia do que nós vamos escrever no texto, a gente planifica esse texto. O que é planificar esse texto? Nós vamos escrever as ideias que vão existir no texto, só as ideias. Depois que nós planificarmos o texto, né, que nós colocarmos ali, nós vamos planejar o texto primeiro. Depois que nós planejarmos o texto, aí sim nós vamos para a construção do texto, que não precisa ser construído no mesmo dia, que a gente tem mania, né, de dar o texto para o aluno, a gente tem que dar hoje, o aluno tem que devolver hoje, e não é assim.
que a gente ensina a escrever. Então, um texto ele demora dias para ser reescrito, e depois a gente precisa dar devolutiva para o estudante, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa dar devolutiva, a gente precisa comentar o que ele precisa melhorar, o que não ficou claro. Não se trata só de corrigir, se trata de revisar, ele tem o direito de revisar, de fazer uma segunda versão, de melhorar. Então, esse processo de aprender a ensinar a ler e escrever é um processo que precisa dormir. O texto precisa dormir, o texto precisa assentar. No outro dia ele volta com uma outra ideia. Então, assim, não se trata de você construir 10.250 textos, mas de você construir um texto, construir as partes dele e ir intervindo em cada parte. E que cada gênero, ele tem a sua função. E nós vamos escolher o gênero a depender do objetivo que eu tenho. Se os meus estudantes, eles têm dificuldade na argumentação, em argumentar, em trazer informação, eu não vou trazer parlenda. Parlenda não vai me trazer informações sobre argumentação. Quais são os melhores textos para argumentação? São artigo científico, artigo jornalístico, pessoas que trazem argumentos, não é? Se eu quero trabalhar rimas, aí eu tenho um monte de coisa para trazer. Se eu quero trabalhar histórias, contos, eu vou trazer contos. Se eu quero trazer conto de enganação, sabe aquele conto que engana? Que você começa uma história, você vem trazendo uma história e vem enganando o autor. Eu adorava fazer isso com os meus alunos, né? Eu adorava fazer isso com eles, né? Quando você fala assim, vamos enganar o autor, vamos enganar o leitor, vamos enganar. Aí, mas como é que engana, professora? Eu falei assim, a gente tem que enganar. A gente tem que começar enganando eles aqui, ó. E aí vai. Teve uma vez que eu fiz um exercício desse com uma aluna, e ela foi tão bonitinha, porque ela fez um texto que, na verdade, ela foi falando assim, ela começava o texto falando que ela era excluída. Que ela era excluída porque ela era gordinha, ela ficava sempre sozinha, e sempre que precisavam dela, aí sim buscavam ela no quarto escuro, que ela apanhava, que ela vivia suja, que nunca ninguém ligava para ela, só lembravam dela em alguns momentos e olha lá, né? Que ela sempre era a esquecida nas brincadeiras, que ela sempre ficava por fora, e aí quem estava lendo imaginava, nossa, coitadinha dessa menina, né? Excluída, nossa, que horror, que bullying, né? Que não sei o que, taranã, taranã. No final, ela falava assim, porque vida de bola de basquete é assim mesmo, sempre preferem a bola de futebol. Né? Então, quando você quer enganar o autor, mas para eu poder fazer esse conto de enganação com eles, eu tive que ensinar como é que a gente faz para ludibriar o leitor. Né? E só no final você diz do que é que você estava falando. Então, ela queria dizer que sempre as pessoas preferem a bola de futebol à bola de basquete. E ela fez assim uma gracinha, até hoje eu lembro do texto dela. Deixa eu ver o que você está falando aqui. Só uma coisa importante agora, Pro, já que a senhora falou que precisa ter paciência, porque as professoras e os professores, naturalmente, né, já quer passar tudo, já quer ver tudo. Gente, para estudar um conteúdo tão extenso, né, como este aqui do edital, precisa ter paciência, precisa ir na sequência. A professora começou falando lá da Constituição Federal. Então, a Constituição ela vai puxando os fios, os outros documentos, né? As outras legislações vão puxando os fios lá da Constituição. Então, a gente precisa fazer esses conectivos. Então, vocês precisam ter paciência que a gente vai fazendo desta forma. Vamos trazendo todos os documentos, inclusive, não caiu a BNCC, mas eu coloquei muitas aulas lá, porque traz o gancho para o nosso currículo da cidade.
né? Sim, tanto é que muitos alunos meus perguntaram, Sol, quando é que a gente estuda BNCC? Daí eu ainda brinquei, falava assim, nunca. Eu brinquei e falei assim, nunca, porque o nosso currículo, né? A BNCC é importante, mas a BNCC ela é só uma base, né? Ela é uma base e o nosso currículo, ele bebe na base, né? Ele vai beber da base. Só que um currículo, ele é muito mais que uma base, porque o currículo, ele traz valores, ele traz metodologias, ele vai trazer concepções, ele vai trazer crenças de como eu ensino e de como eu aprendo, né? Quando eu falava que não ia cair, o pessoal dava risada, né? Falava assim, lógico que vai cair. Eu falava, não vai. Eu falava assim, não vai, porque o currículo a prefeitura ela é super preciosa com o currículo da cidade, né? O currículo da cidade é uma política de implementação. Sendo uma política de implementação, a Secretaria Municipal de Educação, ela investiu muito dinheiro, não só na construção do currículo, mas como na contratação dos assessores para fazer esse currículo e especialmente na formação dos professores. Então, neste momento, o que a Secretaria Municipal de Educação quer? Ela quer professores que reconheçam o currículo e saibam trabalhar. Então, não vai falar assim, nossa, eu tenho um material maravilhoso que eu trabalhava no Objetivo, eu tenho, olha, um material maravilhoso que eu trabalhava em Carapicuíba, que vai dar super certo nesse material. Esqueçam isso, não é isso. É trabalhar os materiais da prefeitura. São 4 eixos de língua portuguesa, nós vamos trabalhar os 4 eixos. Dentro de cada um desses 4 eixos, por exemplo, eu vou falar do eixo de leitura, por exemplo. Leitura, dentro de leitura, nós temos 4 movimentos de leitura. Quais são esses 4 movimentos de leitura? A leitura feita pelo professor, que é o professor que faz a leitura para o aluno, como é que isso deve ser feito. A leitura compartilhada, que é aquela leitura que o professor faz junto com os estudantes, todo mundo com o mesmo texto, tá? A leitura compartilhada. A leitura silenciosa, que o estudante faz sozinho, quando ele domina o assunto, então ele faz sozinho, cada um faz por si. E a leitura programada, que é uma leitura que praticamente a gente não faz nas escolas. O que é essa leitura programada? A leitura programada é a leitura de livros, de obras maiores, porque nós temos uma resistência, muitas vezes, de quando as crianças são pequenas, a gente achar que a gente não pode ler textos grandes com elas, porque nós temos uma ideia de que a gente tem que começar o texto hoje e acabar o texto hoje. E o currículo ele vem desmistificar isso, ele vai dizer não. A leitura programada é aquela leitura que você vai fazendo com o estudante pouco a pouco, todo dia um pouquinho. Então, por exemplo, digamos que você traga Harry Potter para suas crianças de primeiro ano. Você fala, nossa, primeiro ano Harry Potter? Qual o problema? Você pode levar um mês para ler com eles. E não é para ler para dar prova, não é para ler para fazer avaliação, é ler pelo gosto, para que eles desenvolvam o procedimento leitor, para que a gente retome. Por que a gente faz essa leitura programada? Porque quando eu faço uma leitura programada, quando a gente está lendo, quando a gente está estudando, quando você para, você marcou lá onde você parou. A gente não lembra, às vezes, o que leu um pouquinho antes. A gente não tem que voltar umas 2 páginas, volta, lê, relembra o assunto e aí continua. O que a gente chama isso? De procedimento leitor. Esse procedimento leitor, a gente precisa ensinar para as crianças desde pequeno, retomar com elas onde que nós paramos ontem, mas que parte que a gente parou? Naquela parte que falava assim, 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 assim. Então aí a gente volta. Volta com eles, tá. Citou um personagem lá no meio da história, que ele foi citado lá no início da história. Nossa, eu não lembro dessa personagem aqui. Não, falou sim, lá naquela parte, lá do livro, assim, assim. Aí a gente vai lá e busca
Ah, é mesmo? Lá na página 10 falou, eu tinha me esquecido que tinha essa personagem que eu esqueci completamente. Isso é procedimento leitor. Isso a gente ensina, principalmente os nossos adolescentes hoje, que leem uma vez, quer entender tudo e não quer voltar a ler. Quer ler uma vez, entender, responder, acabou. Entendeu? Isso é procedimento leitor. Então, quando a gente fala da leitura programada, fala justamente dos professores, né, romperem com esse estigma de não ler obras maiores, textos maiores, sem figuras, por mais tempo. Então, leia por uma semana, por 15 dias, por um mês, um determinado livro, né? E vá lendo com eles, vá lendo, lendo. Leia textos menores, leia textos maiores, leia livros grandes, livros pequenos, mas que eles aprendam desde pequenos, né, a ter experiências com leituras mais longas, que exijam deles essa construção mental daquela história, porque essa construção mental da história é que vai permitir a alimentação para que eles possam também vir a escrever textos maiores. Entende? Então, o currículo também aponta dentro de um desses eixos que eu comentei com vocês, que é o eixo de leitura, tem esses 4 campos aí da leitura que a gente tem que trabalhar, que vou repetir, que é a leitura feita pelo professor, a leitura compartilhada, a leitura silenciosa e a leitura programada. Então, nós vamos ver, por exemplo, nos documentos da prefeitura, no material trilhas, nos cadernos de apoio, nós vamos ver textos para os primeiros anos, assim, 4, 5 páginas de texto, os professores ficam horrorizados, porque falam que as crianças não têm capacidade para ler, porque elas não leem e não escrevem. Elas não vão ler, quem vai ler é você, professora. Você que vai ler. Você que vai ler. Esse é o objetivo. Né? Então, assim, nós vamos trabalhar tudo isso em língua portuguesa de maneira destrinchada para que vocês possam ir anotando, né? E especialmente já entendendo como é que vocês podem pensar num plano de aula a partir de língua portuguesa e também já desmembrando isso, né, para o ensino híbrido, caso seja necessário. Né? Então, por exemplo, uma leitura, né, uma leitura programada, por exemplo, né, um trecho, né, de uma leitura, que depois o aluno tenha que fazer um reconto, que ele tenha que recontar para você um texto que você leu para ele na escola. Ele pode fazer uns stories para você, ele pode fazer um vídeo de WhatsApp para você e te mandar no grupo da escola. Né? Você pode ensinar, você pode trabalhar uma ferramenta simples, gratuita, que você está trabalhando o híbrido com ele, fazer outras ferramentas que você utilize toda essa mídia, né, justamente para trabalhar o reconto, porque o reconto ele é oral. Então, tem essa questão da linguagem oral que a gente vai trabalhar, né? Então, é muito importante que vocês entendam que a linguagem ela não se dá só na escrita, mas porque a nossa sociedade ela valoriza só a escrita, né? E o currículo da cidade ele vai bater muito nisso. Ele vai valorizar a escrita, mas ele vai trazer uma valorização imensa, imensa para a linguagem oral e para que a gente trabalhe essa linguagem oral. E a linguagem oral não é qualquer linguagem oral. A linguagem oral também é uma linguagem programada. Ela também é uma linguagem que também ela é planejada. Nós sabemos também que nós temos alunos que não escrevem, e muitas vezes a gente não consegue entender por que ele não escreve. Então, quando ele não escreve, e a gente já tentou de tudo, ele não escreve, como é que nós vamos abordar esse estudante? Que não escreve, ele não está alfabético, ele não consegue escrever, como é que nós vamos abordar esse estudante? Por meio da linguagem oral. É a linguagem oral é que nós vamos abordar esse estudante, que nós vamos fazer as anotações, que nós vamos ser o escriba dele, nós vamos descobrir o que ele sabe, entendeu? E nós vamos valorizar a linguagem oral dele. Então, o currículo de língua portuguesa ele é muito pontual nisso, tá? Para que a gente não exclua. Aí que entra o eixo da equidade e o eixo da inclusão das crianças, né? Quando a gente tem clareza disso, nós não vamos excluir nenhuma.
Perfeito, Pro. Então é isso. Agradecer aqui as alunas que participaram. Feliz. Pro, olha, eu ficaria aqui umas 2, 3 horas para ouvindo a senhora esse bate-papo tão gostoso. As escolas hoje, na Prefeitura de São Paulo, elas estão riquíssimas. Estão desenvolvendo trabalhos assim, maravilhosos, porque a Prefeitura dá essas condições. E é uma prefeitura, tá, que existe lá um percentual, por isso que a gente chama a nossa Secretaria da Educação, é a secretaria aí da galinha dos ovos de ouro da prefeitura, porque ela recebe muita verba, porque já existe um percentual definido aí pela Constituição. Pela Constituição e, consequentemente, pelos, né, os documentos aí da prefeitura. Exatamente. Então, a gente espera que vocês venham estudar conosco e, consequentemente, ser nossos colegas aí no futuro. Encontrar vocês na rede. Com certeza. É muito prazeroso. Eu trabalho à noite com 2 professoras que foram minhas alunas. Ah, que gostoso. É muito legal. O diretor da escola, agora ele saiu, né, voltou para a prefeitura como coordenador, mas ele era... O diretor lá passou, né, no meu curso, foi meu aluno. Então, foi uma coisa assim, muito prazerosa para mim, quando a gente encontra os alunos aí na rede. Então, eu só lembrando... Todo final de semana, quando eu vou dar aula, né, dou aula presenciais também, aos finais de semana, em outros cursos e tudo mais. Esses dias eu estava indo almoçar, daqui a pouco me gritaram: Sol, 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 minha irmã falou que está tendo aula com você, que está amando, que você é ótimo. Ai, que lindo! Ele é diretor de DIAF lá na diretoria regional de Campo Limpo, o Jair. Aí eu falei: ai, que prazer. Ele falou assim: que saudade de trabalhar com você. Quando minha irmã falou que estava com você, eu fiquei muito feliz, estou te encontrando. E aí alguém comenta que foi numa escola, esses dias mesmo a supervisora judiciária foi numa escola que chama Brasão, que fica aqui perto, e ela falou assim: Sol, eu cheguei na escola, eles falaram se eu conhecia uma tal de Solange Amália, que eles tiveram aula com você e que eles amaram, que não sei o quê. E isso é tão bom, porque a gente vai ampliando, né, nosso leque de colegas, de amigos, e a gente vai trocando pendrive, porque como eu sou moderna, eu troco pendrive. É isso aí. Mas esse é o lado muito prazeroso da gente ser professor mesmo aí, dos professores, né? E dos futuros colegas nossos aí. Então, só relembrando para a gente fechar aqui, eu agradeço já imensamente a professora. Nós temos um curso geral, tá? Que já está na plataforma, vou deixar o link aqui para vocês. Obrigado, valeu, boa noite, beijão, alunas gente. aí. Beijo, Magna, Claésia, obrigada, gente, um prazer, viu? Tudo de bom, Pro. Tchau, valeu tchau, mesmo, até a próxima. Até, tchau. Até o nosso curso aí. Até, estou esperando vocês, hein? Bota a mão nesse bolso aí, tira esse caranguejo desse bolso aí, bora pagar esse curso para passar logo nesse concurso. É mesmo porque é baratinho aí, todo mundo terá oportunidade, tá bom? Com certeza. Grande abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.